Bom, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer com que esse saldo atualize em tempo real. Para isso, eu vou utilizar a tabela users mesmo, tá? Eu não criei nenhuma tabela diferente para poder adicionar esses dados, porque esses dados vão ser como se fossem complementos, um complemento dos dados do usuário. Então, eu utilizei a mesma tabela. Para mim acaba sendo melhor fazer desse jeito, mas se você preferir criar outra tabela, também pode dar certo. Aqui eu adicionei algumas coisas novas, tá? Como o dia do pagamento, o valor do pagamento, entendeu? E aqui eu adicionei esse modo inteligente, que é uma página onde o usuário vai acessar, e assim que ele ativar, ele vai ter que preencher esses campos. E esses campos, que nada mais são do que o dia do pagamento, como vocês podem ver, é simples, do 1 ao 31, tá? E o dia do adiantamento, caso ele receba, tanto que eu coloquei opcional. Aqui o valor do pagamento e aqui o valor do adiantamento. Bem simples a página. E aqui no botão, eu estou falando para ele fazer um update no documentos do usuário, tá? No usuário autenticado, para ele usar a referência do usuário autenticado e alterar esses dados aqui. Por que alterar e não criar um novo documento? Porque a nossa tabela usuários já está criada, né? Que é a tabela que cria quando o nosso cliente cria uma conta para ele, entendeu? Então ela já está criada, a gente não vai precisar criar uma nova. O que a gente precisa fazer é atualizar, entendeu? Então, assim que o cliente fez o cadastro, todos esses modos já vão ser adicionados na conta dele, só que vão estar nulos, né? Vão estar vazios. E assim, quando ele ativa, ele faz a atualização para poder preencher. E aqui é bem simples, né? Esse modo inteligente, a gente colocou para ele ler esse carinha, né? E assim por diante. Se o modo inteligente está ativado, então ele vai adicionar o dia do pagamento, o dia do adiantamento, os valores. Aniversário é um projeto à parte que eu estou fazendo. E essa atualização de pagamento, eu coloquei que tem que ser um valor específico disponível. Você vai entender já já, mas esse disponível é o que faz com que o pagamento atualize em tempo real. Bom, vamos lá. Aqui no banco de dados, esse user, vocês podem ver aqui, copiar depois se acaso vocês quiserem, mas eu estou usando dessa forma. Os valores dos pagamentos, como vão se tratar de números, né, dinheiro, a gente precisa deixar em double para que ele faça o incremento dos valores. Da mesma forma que o gasto total, né, o saldo, tudo que a gente vai precisar atualizar, a gente deixa em double. E a atualização de pagamento, a gente deixa em string, porque a gente vai digitar, né, o valor que a gente quer. Então, string. Beleza, então o cliente veio aqui, preencheu tudo isso, ativar, e aí, consequentemente, ele atualizou lá dentro do banco de dados dele, né, do perfil do armazenamento aqui dele, né, todos esses dados ele atualizou. E agora a gente vai precisar puxar esses dados, tá? Aqui na página de finanças, é bem simples esse texto aqui, ó. Ele está puxando, né, do usuário autenticado o saldo, tá? Então ele vem aqui e o saldo do usuário autenticado. Coloquei para formatar em número assim, né? Para ficar bonitinho, 1234, por exemplo. Confirmar. Então ele vai trazer o saldo formatado dessa forma aqui para mim, tá bom? Tá, mas como que a gente faz para atualizar o saldo em tempo real? É muito simples. Eu coloquei essa função aqui na minha navbar, tá? Eu poderia sim colocar um ícone aqui, toda vez que clicar atualizaria, né? Mas eu quis colocar na minha navbar porque assim que o cliente acessar essa página, né, de finanças, porque só dá para acessar pela navbar, então assim que ele clicar aqui, o saldo dele atualiza em tempo real, né? Não precisa que ele fique clicando para atualizar. Então aqui, ó, na nossa navbar, a gente vai selecionar a página que a gente quer que tome essa ação, né, de atualizar o banco de dados. E aqui eu coloquei o seguinte, coloquei para ela navegar, né, claro, para finanças, na página que vai aparecer os números, para ela fazer um update, que isso aqui nada mais é do que um valor aqui no page state para ele mudar a cor, tá, da nossa navbar. É bem simples. E aqui nas nossas condições, que é o X da questão, eu coloquei aqui duas condicionais, tá? Quais são essas duas condicionais? Aqui eu editei e coloquei para que
o dia o dia, né, global propriedades, current time, né, que é o dia em questão. Ele tem que ser um data time format, um custom, e aqui eu coloquei só D, tá? Desce aqui embaixo em custom e coloca só D, que é o referente ao dia. Afinal de contas, lá no modo inteligente, quando o cliente vai selecionar, ele seleciona apenas o dia, entendeu? Porque assim, todos os meses, essa ação vai se repetir. Enquanto se você colocar uma data, ela só vai se repetir naquela data. Então vai ser meio que um pagamento anual. E não é isso que a gente quer. Então eu coloquei aqui que o dia, né, do global propriedades, travou a língua. Eu coloquei que o dia do global propriedades tem que ser, né, formatado em dia, e aqui ele tem que ser igual ao dia do pagamento, tá? Então eu criei essa função apenas para o dia do pagamento, ou seja, usuário autenticado, e aqui embaixo a gente vem em dia do pagamento, tá? Confirma. A gente tem que criar essa função depois para o adiantamento, claro, mas é só copiar e colar, é a mesma coisa. Então aqui, ó, o nosso dia em questão, né, o dia que a gente está, tem que ser igual ao dia do pagamento para conseguir atualizar. E a segunda condição é que a atualização, né, do pagamento, no caso aquela variável que a gente colocou lá em string, ela tem que ser igual a disponível. Então, quando o nosso usuário colocar lá, né, ele adicionar lá o modo inteligente, ele vai estar setando já de forma automática disponível no sistema. Então, a partir daquele momento que ele setar, já vai começar a contar, e quando chegar no dia em questão de receber o pagamento, o usuário ele vai receber, assim que ele clicar para ir para as finanças, né, que é onde a nossa ação aqui está alocada, vai atualizar o saldo dele. E aí, enfim, depois dessas condições a gente tem que colocar, claro, para atualizar o saldo, né? Então a gente vem aqui para fazer um update no usuários referência, e aqui a gente fala que a gente quer upar o saldo, né? A gente quer incrementar, por isso que tem que ser double, porque assim a gente coloca para incrementar. E aqui a gente coloca o valor do pagamento, que seria daqui também do usuário autenticado, aqui embaixo, o valor do pagamento, tá? Então, aquele valor que está setado ali, ele vai somar todos os dias que foi determinado, tá bom? E aqui a gente também tem um update document, um segundo update. Na verdade, eu nem precisaria colocar isso aqui, ó, eu vou até corrigir, tá? Que aqui mesmo a gente consegue colocar. A gente vem aqui, ó, em atualização, certo? E coloca indisponível. Indisponível, porque ele já atualizou o saldo, entendeu? Ele já fez a atualização do saldo. Então, se a gente não setar que está indisponível, toda vez que o nosso usuário clicar ali em finanças, né, clicar aqui na onde está a nossa ação, vai atualizar o saldo dele. Então, a gente precisa setar para ficar indisponível, tá? Atualização de pagamento indisponível, porque assim a nossa condicional não vai ler. Afinal de contas, ela só está lendo quando está disponível. Ou seja, ele vai atualizar uma vez e aí ele não vai atualizar mais, não importa quantas vezes o nosso cliente clique aqui. Então não vai ficar somando na conta dele. Ah, mas beleza, e como é que eu desfaço isso? Afinal de contas, se chegar no dia 5 e estiver indisponível, ele não vai atualizar. Exatamente, você tem razão. E por isso eu vim aqui em início, tá? Na verdade, não aqui, mas aqui, ó, na página de início realmente. E eu coloquei aqui uma ação para que quando essa página carregasse, ou seja, quando o cliente entrar no aplicativo, eu quero que aqui, ó, esse update AppState também tem a ver com a navbar, tá? Então ignore isso aqui. Eu quero aqui, ó, na nossa condição, certo? Que o nosso dia, e aqui a gente faz a mesma coisa, vai em global propriedades, current time, certo? E aí a gente vai colocar em custom aqui, data format, custom, e coloca só o D de dia. E ela não, aqui ó, é igual e aqui é não igual, tá legal? Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Lá a gente colocou que o dia tem que ser igual para poder atualizar. Aqui no caso a gente vai colocar que o dia não pode ser igual, tá legal? E o dia não pode ser igual ao dia do pagamento. Ou seja, se no dia 5 ele atualizou para incremente, assim que o nosso usuário entrar de novo no aplicativo, ele vai atualizar, se acaso for no dia 6, por exemplo, né? Ele vai atualizar aqui, ó, em back-end, atualizar o pagamento para disponível.
entendeu? Então, eu não sei se ficou muito confusa a minha explicação, mas basicamente, quando o cliente entra em finanças, certo? Aqui na nossa Navibar, ele vai estar atualizando em tempo real essa condição, e essa condição ela vai ler se o dia do pagamento foi igual ao dia de hoje, e se a atualização do pagamento estiver disponível, então ele vai atualizar o valor, certo, do saldo, incrementando o valor que está setado no nosso pagamento, certo? E depois ele vai colocar que o pagamento está indisponível. E aí, quando o nosso cliente novamente, o nosso usuário novamente acessar o aplicativo, em um dia que não seja, claro, o dia do pagamento dele, ele vai, de forma automática aqui, logo no carregamento da página, ele vai ver essa condição. Qual que é essa condição? Se o dia não foi igual, tá? Não foi igual ao dia do pagamento, então eu vou upar a atualização de pagamento para disponível, porque assim ele libera novamente esse pagamento, e quando chegar o dia em questão, que já está preenchido ali, ele vai atualizar. Beleza, mas eu expliquei, tá? E isso já está tudo feito aqui. Eu vou mostrar para vocês agora, na prática, né, como que está funcionando. Certo? O nosso aplicativo carregou aqui, tá? E aqui eu também vou abrir o banco de dados para mostrar para vocês, né? Porque a gente não vai esperar um dia completo para atualizar. Bom, aqui como vocês podem perceber no nosso usuário autenticado, basicamente ele está aqui já ativado, né, o modo inteligente. Eu vou desativar isso daqui e esse saldo eu vou zerar, tá? Colocar um 0 aqui e o valor do pagamento também 0. E aqui eu vou excluir, beleza? Então vai ficar assim. Tá legal. Então aqui no nosso teste, como vai funcionar? Assim que o nosso cliente entrar aqui em modo inteligente, ele vai ativar e aí já vai aparecer para ele. Ele vai colocar o dia do nascimento dele, tá? Ele vai colocar aqui que ele recebe, por exemplo, no dia 30. E o adiantamento a gente não preencheu nada, então tá de boa. E que o salário dele é de R$ 1.500, tá? E aqui ele vai clicar em ativar. Clicou em ativar, vocês podem perceber que aqui já atualizou, tá? Então o modo inteligente já está ativado. Aqui o dia do pagamento já setou em 30 e aqui o valor do pagamento 1.500. E a atualização de pagamento está disponível, tá? Porque é o que a gente coordenou para esse botão aqui fazer, para ele setar tudo isso. A gente só precisa depois limpar todos esses campos, mas é claro, é um detalhe que a gente vai decidir depois. Mas enfim, quando a gente clica aqui em finanças, você pode ver que o saldo está zerado, né? Porque hoje é dia 29. E aqui a gente colocou que ele recebe no dia 30, né? Então como que a gente vai testar isso? A gente vem aqui e desce aqui embaixo e muda para o dia 29, certo? Então, quando a gente entrar aqui em finanças, ele vai atualizar automaticamente, porque hoje é dia 29. Então, a gente volta aqui para o início e entra aqui de novo e vocês podem ver que ele não soma, ele não atualiza mais. Por quê? Porque o nosso status aqui está indisponível, certo? Que é o que a gente colocou para ele fazer depois que ele setasse o valor, depois que ele adicionasse esse valor, certo? Tá legal, mas beleza, e agora, como que a gente consegue fazer de novo? Vamos supor que hoje é dia, ao invés de dia 29, a gente vai colocar que hoje já é dia, que o pagamento dele é no dia 30, por exemplo, tá? Não, vamos colocar aqui, ó, que o pagamento dele é no dia 28, tá? Vamos colocar que o pagamento dele foi ontem, beleza? Quando a gente vem aqui, ó, no início, vamos supor, eu vou entrar aqui nessa página e aí aqui eu vou entrar em início de novo, tá? Ele vai ter, de forma automática, como a gente colocou lá, setado o valor para disponível, entendeu? Então agora, beleza, tá disponível. Só que se ele entra aqui em finanças, o valor não atualiza. Por quê? Porque não tá no dia, entendeu? De somar esse pagamento. Tá disponível, só que não tá no dia de somar esse pagamento. Como que vai somar esse pagamento de novo? Quando a gente chegar no dia em questão. Vamos colocar aqui a dia 29, claro. Né, porque hoje é dia 29 e tudo mais. Vamos entrar aqui e voltar aqui de novo. E você vai ver que ele soma. Certo, pessoal? Voltando aqui mais uma vez. Ele não fica somando esses valores porque está indisponível, entendeu? Então, é basicamente isso. Eu não sei se essa explicação ficou muito clara,
mas vocês podem entrar em contato com a gente através do Discord, tá legal? E pedir uma análise mais profunda, entendeu? Vai ser um prazer poder contribuir no projeto de vocês para que a gente consiga evoluir cada vez mais juntos, certo? Então eu vou ficando por aqui, espero ter agregado algum valor para você e até uma próxima.